E aí, pessoal, bom dia. Bom dia para vocês, tudo bem? Vamos começar a nossa aula do capítulo 12, tá? Olha só, o capítulo 12 do livro, ele vai tratar sobre, vamos ver aqui, as propriedades do ar. Beleza, pessoal? Eu tenho mais uma tarefa para corrigir com vocês. Na próxima aula eu corrijo, tá? Quinta-feira eu corrijo com vocês. Hoje, terça-feira, a gente vai dar início ao capítulo 12, tá? Eu acredito que a gente vai conseguir terminar esse capítulo 12 nessa aula. E aí depois a gente faz uma revisão. Esse capítulo é bem tranquilo, diferente do capítulo passado, que era um capítulo bem extenso, tá? Acho que eu demorei umas 2, 3 aulas com ele. Esse aqui, nessa aula, a gente vai conseguir matar ele, tá? Um capítulo bem tranquilo. Então vamos lá. Deixa eu colocar o slide para vocês. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. As propriedades do ar. Pessoal, vamos lá. O ar do balão está sob pressão. O ar que forma a atmosfera também exerce uma pressão na superfície da Terra. Só que antes de começar esse capítulo, pessoal, a gente precisa falar um pouquinho para saber o que é pressão atmosférica. Como é que essa pressão se comporta com essa altitude? O que é que isso acontece? Como é que a gente faz para medir essa pressão atmosférica? Tá? Então a gente tem que primeiro entender o conceito de o que é essa pressão atmosférica para a gente poder trabalhar com isso. O ar dentro do balão de festa está sob pressão. Pessoal, vamos lá. Propriedades do ar. O balão de festa, cheio de ar, pesa mais que o balão vazio, porque tem mais ar. Isso mostra que o ar tem massa e peso. Pessoal, vocês já pararam para pensar que esse ar que está à nossa volta, que aqui, ó, o ar que a gente está respirando, o ar que a gente não consegue ver, né? Se ele estiver puro, a gente não vai conseguir ver esse ar. Então, esse ar, ele tem peso, ele tem massa, certo? Se eu pegar um balão do jeito que a gente está vendo na figura, e encher ele de ar, obviamente, ele vai pesar mais do que um balão vazio, tá? Então, o ar tem peso. Se eu armazenar esse ar, né, se a gente estocar esse vento, ele vai ter peso, beleza? E ele também, pessoal, esse ar, ele ocupa lugar no espaço. Por isso que o balão enche. Então, você pega uma bexiga, for soprar, for fazer, colocar esse ar dentro do balão, ele vai ocupar um espaço e o balão vai se encher. Isso acontece porque os gases exercem pressão sobre toda a superfície da parede do recipiente que ocupa. Pessoal, a gente costuma entender o conceito de pressão como uma força positiva, uma força que empurra, tá? O conceito mais fácil de entender, pressão, é como uma força sobre uma superfície, tá? Isso é um dos conceitos de pressão. Eu posso dizer que pressão é uma força sobre uma superfície. Só que essa força, pessoal, ela pode ser tanto positiva, ou seja, empurrando essa superfície, como essa força pode ser uma força negativa, puxando essa superfície. Tá? Então, isso é pressão. Eu posso ter pressão positiva e eu posso ter uma pressão negativa. Tá? A pressão positiva, quando você pega uma bexiga de ar dessa aqui, uma bexiga de um balão de festa, e sopra, você está fazendo uma pressão positiva, você está inflando, você está enchendo o balão. Tá? Então, isso seria a pressão positiva. Quando você sopra o ar dentro do balão, o ar ele vai empurrar a parede do balão de tal forma que ele vai expandir. E ele empurra de forma uniforme essas paredes do balão. Tá? A pressão que é exercida num determinado ponto do balão é exatamente a mesma que é exercida no outro lado do balão. Tá? Então eu tenho uma pressão uniforme dentro desse balão. Beleza? Outro exemplo que a gente pode dar é quando um êmbolo de seringa é pressionado, o volume do ar dentro da seringa vai diminuindo, porque o ar é compressível, ou seja, tem alta compressibilidade.
tá? Isso aqui é uma das propriedades do ar. Ele pode ser comprimido. Então, se eu pegar uma seringazinha dessa aí que vocês estão vendo aqui na imagem, eu colocar o dedo e eu pressionar essa seringa, a gente vai ver que a seringa ela vai, o volume da seringa vai diminuir. Se estava lá marcando, sei lá, 5 ou 10 ml, esse volume ele vai diminuir para próximo de 3, 4 ml. Tá? Isso aí é a compressibilidade do ar. O que isso significa, pessoal? Significa que quando a gente faz essa compressão na seringa, as moléculas de ar ficam mais próximas, tá? O ar, ele tem as moléculas de ar que estão aqui no ambiente, elas têm determinadas distâncias entre si, tá? É como se imaginasse todo mundo dentro da sala de aula, a gente tem umas determinadas distâncias de cada um dos alunos, tá? E aí se eu disser, pessoal, vamos todo mundo agrupar, todo mundo junto, e aí o que, que vai acontecer? A distância entre vocês vai diminuir, tá? Isso aí é a compressibilidade, eu estou comprimindo vocês. A mesma coisa acontece com o ar. O ar ele tem uma distância entre as moléculas dele. Quando a gente faz isso com a seringa, quando a gente comprime, eu estou diminuindo a distância entre as moléculas. Agora, pessoal, o interessante é que essa compressão, a força que eu aplico nessa compressão, ela tem um limite, tá? A força que eu consigo aplicar aqui no êmbolo vai dar uma determinada compressão. Eu só vou conseguir comprimir até determinado ponto, tá? Então, eu não consigo comprimir mais do que uma determinada quantidade, beleza? Se o orifício de saída da seringa, sem agulha, obviamente, para a gente não se machucar, estiver tapado, o êmbolo só desce até certo ponto, devido à resistência da compressibilidade. É justamente a força. Eu só vou conseguir colocar essa seringazinha para baixo até determinado ponto. Professor, e esse ponto vai ser sempre o mesmo? Se eu aplicar muito mais força, eu vou conseguir comprimir mais? Pessoal, vai, tá? Eu tenho certos aparelhos, certas máquinas que conseguem fazer essa compressão de ar com muito mais força. Tá? Se vocês verem aqueles cilindros de ar comprimido que os bombeiros utilizam para entrar no incêndio, aquilo ali eu tenho muito, muito, muito ar comprimido ali dentro. Aquele cilindro lá de, sei lá, de 6 litros, de 9 litros mais ou menos, o tamanho dele, um bombeiro consegue respirar até 30 minutos com o ar que tem ali dentro. Tá? Então você imagina a quantidade de ar que tem comprimido dentro do cilindro daquele. Só que eu, com a minha força, eu não consigo comprimir o ar tanto. Então eu preciso de uma máquina, de um compressor, de uma máquina especial que vai fazer isso para mim, essa compressão. Tá bom? E os gases, eles também tendem a se espalhar, a preencher todo o espaço disponível. Então, pessoal, se eu, por exemplo, eu pegar um vidro de Baygon, né, que tem um gás dentro dele, e eu soltar esse Baygon aqui dentro da sala, por exemplo, esse Baygon vai tender a preencher toda a sala. Por quê? Porque o ar, esse gás, ele sempre vai preencher todo o espaço disponível. Ele não vai ficar concentrado só ali no cantinho da sala. Ele não vai ficar concentrado só na parte de cima ou na parte de baixo. Ele vai tender a se espalhar por todo o ambiente. Tá? Então, essa é uma característica de expansibilidade. Outra forma que a gente pode testar essa expansibilidade, pessoal, é utilizando a própria seringa. Em vez de eu comprimir esse ar, eu posso, em vez de apertar o êmbolo, eu posso puxar esse êmbolo. Se você botar, sei lá, 2 ou 3 ml ali, pouquinho, na seringa, tapar o buraco e puxar, você vai estar fazendo a expansão dos gases que tem lá dentro. Ou seja, a mesma coisa que na sala, né? Se eu pegar vocês aqui na sala, imaginando que a gente está na sala de aula, né, pessoal? Se eu pegar vocês na sala e separar mais ainda vocês, né, para vocês não estarem conversando, separar mais ainda vocês, o que, que vai acontecer? Vocês vão estar se expandindo. A mesma coisa acontece, são as moléculas de ar que estão se separando ainda mais. Tá? Então, obviamente, essa expansão ela tem um certo limite também, tá? Que eu vou conseguir fazer com a minha força, certo? Então, quando eu começar a puxar o êmbolo, ele vai expandir, ele vai ficar, sei lá, tem 2, 3 ml, vai ficar uns 5, 6 ml, tá? Na seringa.
E aí depois quando eu solto, ele volta à posição original do êmbolo, tá? O êmbolo, pessoal, que a gente chama, é essa partezinha aqui de cima da seringa, tá? Que a gente puxa esse negócio em preto aqui, beleza? E aí, pessoal, eu já coloco para vocês, deixa eu só conferir aqui uma coisa que eu sempre confiro. Beleza. Eu já coloco para vocês que quando eu empurro o êmbolo para baixo, né, quando eu pressiono, ali eu estou exercendo pressão positiva. Tá? Estou colocando a pressão, estou empurrando. Quando eu puxo o êmbolo, eu estou colocando uma pressão negativa. Tá? Eu estou puxando, eu estou fazendo o gás expandir. Isso aí gera uma pressão negativa. Tá? Então, quando eu comprimo, pressão positiva. Quando eu expando, eu exerço uma pressão negativa. Beleza, pessoal? Vamos para frente. E aí, o que vinha a ser essa pressão atmosférica? Pessoal, a atmosfera exerce pressão sobre todos os objetos que ela envolve e também sobre a superfície da Terra. Essa pressão é chamada de pressão atmosférica. Pessoal, um exemplo que eu costumo dar, que eu gosto de dar, é imaginando o seguinte. Eu até costumo desenhar. Deixa eu ver se eu acho o pente aqui para desenhar para vocês. Só um minutinho, tá? Pente. Fica bem legal para vocês. Vamos lá. Pente, pronto. Pessoal, imaginem o seguinte. Aqui, olha só, vou tentar desenhar. Não vai ficar muito bonito não, mas vai dar para entender, tá? O lápis aqui. Tá um tamanho de linha bom para a gente conseguir ver. Vamos lá. Imagine que está aqui a superfície da Terra. Olha só que superfície reta, que superfície linda. Eu estou fazendo aqui com o pad do computador. Aqui está você, cabeçudo, cearense, tá? Palitinho, beleza? Desenho de palitinho. Aqui está você, feliz, porque está assistindo a aula online aqui com o professor. Ixi, saiu. Não, 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 não. Esse bonequinho não está feliz, não. Vou fazer ele feliz. Put a smile on that face. Pronto. Feliz. Pessoal, imaginem que acima da cabeça desse bonequinho aqui, vou até colocar de outra cor. Vou colocar esse um azulzinho aqui. Tem uma bolinha, uma moléculazinha de ar. Acima dessa molécula de ar tem outra. Acima dessa outra molécula de ar tem outra. E assim sucessivamente. Cada molécula de ar dessa aqui tem um determinado peso. E o peso dessa molécula de ar está pesando sobre a cabeça do nosso boneco palitinho. E aí, pessoal, imaginem que aqui acima tem várias e várias moléculas de ar, umas sobre as outras. É porque isso aqui era para estar mais juntinho, é porque o desenhista aqui não é muito bom não, mas a gente tenta. Imagine que tem várias e várias moléculas pesando acima da cabeça do nosso boneco palitinho, até lá em cima, tá? Isso aqui, pessoal, é justamente a pressão atmosférica, tá? Todas essas moléculas de ar estão pesando sobre a cabeça de vocês. E aí exerce um determinado peso e exerce uma determinada pressão. Obviamente, pessoal, que quando a gente imagine aqui que a gente tem um, um lapso, né? Aqui eu vou lá para, sei lá, 10 quilômetros de altura. Lá para cima, 10. Eita, aqui tá difícil desenhar. 10 quilômetros de altura. Aqui as moléculas elas ficam mais distantes umas das outras, porque lembra que eu falei que o ar vai ficando rarefeito? Que a maior concentração dos gases está presente onde? Na troposfera, mas aqui embaixo. Então, onde é que eu tenho a maior pressão atmosférica? Aqui embaixo, tá? Justamente, ó, na minha cabeça, próximo ao nível do mar, tá? Eu vou até desenhar o mar aqui, ó. Próximo ao nível do mar. Eita, que letra feia. Próximo ao nível do mar é onde essas moléculas vão pesar mais. Por quê? Porque é o limite delas, aqui embaixo. Então, imagina quantas moléculas de ar eu tenho umas sobre as outras, até o nível do mar, né? Várias até lá.
Lá de cima até aqui embaixo, várias umas sobre as outras. Mas, professor, por que que lá em cima esse ar vai ficando rarefeito? Por que que ele vai se espalhando, pessoal? Justamente por conta da gravidade da Terra. Quanto mais próximo do centro da Terra, maior a gravidade, maior vai ser essa força com que a Terra puxa as coisas para próximo dela. Quanto mais distante do centro da Terra, menor vai ser essa gravidade. Por isso que as moléculas de ar, ó, cadê o mouse? Sumiu. Tá aqui. Por isso que as moléculas de ar vão ficando mais distantes umas das outras. Beleza? Pessoal, isso também ocorre abaixo da água, abaixo do nível do mar. Tá? Quando o cara mergulha, a água que está sobre a cabeça dele também pesa. Tá? As moléculas de água também vão exercer uma determinada pressão. Quanto mais fundo o cara vai mergulhar, maior a coluna d'água em cima da cabeça dele. Então, quanto mais fundo o cara mergulhar, maior vai ser a pressão que vai estar, que ele vai estar sendo submetido. Tá? Tá dando para entender, pessoal? Ou seja, quanto mais próximo do centro da Terra, maior a pressão. Quanto mais distante, quanto mais alto a pessoa estiver, menor vai ser essa pressão atmosférica. Beleza, pessoal? Vamos voltar para o slide. Tá? Deixa eu ver aqui como é que faz. Vamos lá. Então, pessoal, a pressão do ar é exercida sobre uma folha de papel e continua atuando mesmo que o copo virado de boca para baixo. A água não cai porque essa pressão que age externamente é capaz de suportar a pressão exercida internamente pela água sobre o papel. Tá? Então, se você fizer esse experimento em casa, vai dar certo. Tá? Você pega um copo d'água, deixa um espaçozinho lá na boca para ter ar dentro do copo, coloca uma folha resistente, tá? Uma folha de caderno, pode ser resistente, vira esse copo de cabeça para baixo e tira a mão. Não solta o copo, pelo amor de Deus, você segura o copo. Tá? Você vai ver que o ar ele vai segurar essa água que está ali dentro do copo e não vai deixar o papel cair. Ou seja, a água vai continuar ali. Por quê? Porque se essa pressão que tem dentro do copo por conta desse ar que tem dentro dele, que tem aqui no fundo, não vai deixar a água sair. Como assim, professor? Cadê o mouse, meu Deus? Está aqui. Quando você vira o copo, pessoal, o que vai acontecer? Esse ar que está bem aqui, ó, dentro do copo, ele vai, digamos assim, exercer uma pressão nesse líquido aqui, não deixando ele sair aqui para fora. Por quê? A água não cai porque essa pressão que vai estar aqui fora é capaz de suportar a pressão de dentro. Por isso que a água não cai. Tá? Vamos lá. A pressão atmosférica no nosso cotidiano. A pressão atmosférica exercida sobre uma lata de azeite explica por que são necessários 2 furos para que o azeite saia com mais facilidade. Vocês já observaram, pessoal, quando a gente vai no restaurante, tem lá o azeitezinho. Se esse azeite estiver só com um furo, poxa, é muito difícil eu conseguir tirar o azeite dessa lata. Agora, se eu faço um furinho em cima, ó, o azeite sai tranquilamente. Por que que isso acontece? Pessoal, a mesma coisa, tá? Quando eu pego a lata de azeite com somente um furo, eu vou ter uma determinada quantidade de ar dentro dessa lata de azeite. E aí o azeite vai estar impedindo que esse ar de dentro comunique com o de fora, certo? Quando eu viro a lata de azeite, o azeite não vai querer sair. Por quê? Porque se o azeite sair, o ar de dentro, o ar de fora não consegue entrar dentro da lata. Tá? E aí o ar que está dentro, ele vai estar tentando o quê? Ser expandido pelo azeite. Por quê? Olha só, imagine eu ter uma lata de azeite desse tamanho, o azeite vai tentar sair. Se o azeite sair, eu vou ter que, alguma coisa vai ter que preencher o espaço que esse azeite estava. E o que é que normalmente preenche? O ar. Se eu não tenho uma forma de o azeite sair e o ar entrar, o azeite não vai querer sair. Por quê? Porque como é que
o ar vai entrar se o azeite não está permitindo que o ar entre pelo mesmo buraco? Tá dando para entender? E aí, pessoal, eu preciso de um segundo buraco. Para quê? Porque o azeite vai sair por um buraco e o ar de fora vai entrar. Certo? Então, pessoal, por um dos furos o azeite escorre e pelo outro o ar entra na lata, fazendo com que a pressão atmosférica empurre o azeite para fora. Então, o ar vai entrando por um furo e essa pressão que está aqui ao nosso redor meio que empurra o azeite, faz ele escorrer para fora da lata. Tá bom? Vamos lá. Pessoal, outro exemplo que a gente pode dar com relação à pressão atmosférica é com relação à nossa respiração. Olha, tem tudo a ver a nossa respiração com a pressão atmosférica. A pressão atmosférica também é responsável pela entrada de ar nos nossos pulmões. Na inspiração, ó, olha só, na inspiração, quando a gente puxa o ar, o que acontece? Quando a gente puxa o ar, a gente está fazendo a inspiração. Quando a gente solta o ar, a gente está fazendo a expiração. Na inspiração, o tórax, ou seja, que o nosso peito, ele expande, ele aumenta de volume. Ele aumenta de volume com a entrada de ar, tá? Você pode pensar que o tórax se expande com a entrada de ar, mas o que acontece é justamente o contrário. O ar só entra porque o tórax antes expande. Olha só que interessante, pessoal. E aqui vocês vão lembrar que eu falei a questão da pressão positiva e pressão negativa. Quando o tórax expande, os pulmões também aumentam de volume. E isso faz com que a pressão no interior do pulmão diminua. Tá? Então eu faço como se fosse uma pressão negativa. Isso vai fazer o quê? Vai fazer que o ar de fora queira entrar naturalmente no meu pulmão. É a mesma coisa do êmbolo, pessoal. O êmbolo lá da seringa. Quando eu puxo o êmbolo da seringa, eu faço o quê? Eu aumento o volume dentro da seringa. E isso aí vai fazer com que? Vai fazer com que o ar entre dentro da seringa. Puxando o êmbolo, o ar vai entrar dentro da seringa. Quando eu empurro o êmbolo, quando eu diminuo o volume da seringa, o ar vai sair de dentro da seringa para fora. É a mesma coisa com nossos pulmões. Quando o tórax expande nos pulmões, também aumenta o volume. E a pressão do ar no seu interior diminui. Isso faz com que o ar entre no nosso corpo. Na expiração, ou seja, quando eu coloco o ar para fora, o volume do tórax diminui e, portanto, diminui o volume dos pulmões. A pressão do ar dos pulmões torna-se maior do que a atmosférica, fazendo o ar sair. Gravem isso que eu vou falar agora para vocês. A pressão sempre vai de onde tem mais para onde tem menos. Sempre. A pressão sempre vai de onde tem mais para onde tem menos. Então, se eu aumento o volume dos meus pulmões, eu faço o quê? Com que a pressão dentro do meu tórax diminua. Porque eu aumentei o volume, mas eu preciso que esse volume seja preenchido com alguma coisa. Se ele não tiver preenchido com alguma coisa, a pressão diminui. E aí o ar tende a sair de onde? De onde tem mais pressão para onde tem menos. Então o ar vai entrar no pulmão. Já no processo oposto, na expiração, o que vai acontecer? Eu diminuo o volume do meu pulmão. E aí o que vai acontecer? Quando eu diminuo o volume do meu pulmão, eu estou forçando, eu estou pressionando esse ar para algum lugar. Então eu aumento a pressão, eu forço. Quando eu aumento a pressão dentro dos meus pulmões, o ar tende de onde tem mais pressão para onde tem menos pressão. Então eu forço o ar a sair do meu pulmão. Beleza, pessoal? Isso aí, o pessoal conseguiu, um cientista chamado Torricelli, em 1600, que viveu de 1608 a 1647, então ele viveu um pouquinho, né? Ele fez um experimento com um tubo de 1 metro contendo mercúrio, porque o mercúrio é um metal. Que esse mercúrio, à temperatura ambiente, aos nossos 25 graus Celsius, média, né, que a gente considera, a temperatura ambiente ele está no estado líquido.
Tá? Então, é um metal que a temperatura ambiente, aqui no nosso ambiente, ele está líquido. Então, ele pegou um tubo de mercúrio, ele pegou o mercúrio e colocou um tubo de 1 metro dentro do recipiente que tinha mercúrio, botou o dedinho dele, né, tipo canudinho, quando a gente bota no copo d'água, e levantou esse tubo. Tá? Então, ele ficou com um tubo cheio de mercúrio dentro, porque ele está com o dedinho aqui segurando para que a pressão daqui não iguale com fora, para poder o mercúrio cair, né? Então, o que ele fez? Ele pegou um recipiente, posicionou o mercúrio sobre esse recipiente, e o que foi que ele fez? Tirou o dedo. Quando ele tirou o dedo, o que é que era para acontecer? Era para o mercúrio todinho sair do tubo. Mas o que foi que ele observou? Só saiu, só saiu 24 centímetros desse tubo de 1 metro, só saiu 24 centímetros de mercúrio. Ou seja, dentro do tubo ainda ficou 76 centímetros de mercúrio. E esse experimento que ele fez, ele conseguiu dizer que o quê? Que esses 76 centímetros de mercúrio, dentro desse tubo eu tenho a mesma pressão do que fora. Ou seja, a pressão de 76 centímetros de mercúrio é a mesma pressão da nossa atmosfera. E aí ele conseguiu concluir que o quê? Ao nível do mar, a pressão costuma ser em torno de 76 centímetros de mercúrio. Foi o experimento que ele fez. Ele pegou o mercúrio e disse que, como só desceu 70, como ficou a 76 centímetros no tubo, ele disse, ó, aqui é o nível do mar, eu tenho 76 centímetros de mercúrio. Se eu subir uma montanha, se eu subir a Serra de Maranguape, se eu subir a Serra de Pacatuba e fizer o mesmo experimento, vai descer mais, né? Então, ó, olha só aqui, lá em cima da montanha, eu tenho 70 centímetros de mercúrio. Isso mostra o quê? Que lá em cima a pressão atmosférica é menor. Quanto mais eu subo, mais o mercúrio vai querer sair do tubo. Menor vai ser esse tamanho da coluna de mercúrio. Se eu for lá no Monte Everest, eu vou ter, sei lá, 40 centímetros de mercúrio, 35 centímetros de mercúrio, tá? Então, quanto maior a altitude de um lugar, menor vai ser a camada de ar sobre ele e também mais rarefeito o ar, portanto, menor a pressão atmosférica. Pessoal, então, também, olha só que interessante, a ciência no dia a dia, uma sensação estranha na orelha. Vocês já perceberam que quando a gente está viajando de avião, ou a gente está viajando de carro, e começa a subir uma serra ou coisa do tipo, a gente começa a sentir um negócio esquisito na orelha, tá? E isso tem um significado. À medida que subimos uma serra, a pressão dentro da orelha fica maior que a pressão atmosférica. Pessoal, olha só aqui, ó. Aqui é o ouvido, eu tenho a orelha aqui eu tenho o canal auditivo, e bem aqui eu tenho uma membranazinha chamada de membrana timpânica. Essa membrana, pessoal, é como se fosse. Vocês já pegaram aquelas tampinhas de garrafa PET, garrafa de refrigerante? Viu que na tampinha eu tenho uma membranazinha, né? Uma borrachinha. É como se fosse essa borrachinha que fica ali na tampa, ajudando a vedar. Tá? É essa membranazinha aqui. E aí ela separa a parte de fora, tá? Dessa partezinha aqui, ó, que a gente chama de ouvido médio, ouvido interno. Aqui tem um líquidozinho. Esse líquido é importante para a nossa audição, para o nosso equilíbrio, tá? Vocês vão ver isso aí mais à frente. Mas, pessoal, é importante que vocês saibam que aqui dentro desse ouvido, que eu tenho esse líquido, eu tenho uma determinada pressão. Normalmente, a pressão desse líquido que tá? Que eu estou botando o mouse, é a mesma pressão daqui de fora, onde a gente está. O que acontece? Quando a gente vai subindo uma serra, a pressão de fora muda. Só que muda por quê? Porque a gente está subindo a serra e vai diminuindo. Só que a pressão aqui dentro desse local, dentro desse ouvido médio, ouvido interno, que eu estou passando aqui o mouse, ela não muda assim facilmente. Eu preciso de um processo para mudar essa pressão. Aí por isso que quando você está subindo a serra, você sente aquele incômodo, aquele negócio esquisito, o ouvido, sei lá, meio fazendo barulho. Aí o que você precisa fazer para passar essa dor, para passar esse incômodo? Você engole saliva ou mastiga um chiclete, né?
Você pode fazer isso. O que é que acontece quando você engole saliva? Eu tenho esse buraquinho bem aqui que liga com essa parte aqui, que é chamada tuba auditiva. Essa tuba auditiva, ela desemboca lá por aqui por trás da nossa garganta. Então, quando você engole saliva, você vai estar fazendo o processo de igualar a pressão daqui de dentro com fora do ouvido. Você iguala a pressão. E aí a membrana timpânica, ela para de fazer barulho. Ou seja, pessoal, quando eu estou subindo uma serra, olha só, imagine que aqui é a membrana timpânica. Aqui é o lado de fora e aqui é o lado de dentro. Quando eu estou subindo a serra, a pressão aqui fica menor. Então, ela puxa a membrana timpânica para cá. Tá? Aí eu começo a sentir desconforto, começo a sentir dor. Quando eu engulo, o que que faz? Eu igualo as duas pressões, é a membrana timpânica volta para a posição original dela, tá? A mesma coisa, pessoal, o inverso ocorre quando eu mergulho. Quando eu mergulho, a pressão lá debaixo d'água é maior. O que que vai acontecer? Como a pressão é maior, a minha membrana timpânica, ó, vai ficar assim, ó, curvadinha. Aí quando eu engulo, eu faço a mesma coisa, eu equalizo as pressões e o que acontece? A membrana volta para a posição original. Beleza, pessoal? Então, pela abertura na garganta, que assim, olha só, à medida que subimos uma serra, a pressão dentro da orelha fica maior do que a pressão atmosférica e uma membrana fina, a membrana timpânica, é empurrada levemente para fora. Pela abertura da garganta que se comunica pela tuba auditiva, tá? Na parte interna da orelha, aos poucos o ar entra e equilibra a pressão e a posição da membrana timpânica volta ao normal, o que faz o desconforto passar. Beleza, pessoal? Então, esse foi a nossa aula do capítulo 12. Eu peço a vocês que deem uma olhada, leiam o capítulo. Tá? Eu vou passar uma atividadezinha com relação a esse capítulo e a gente vai fazer também uma revisão nas próximas aulas com relação ao capítulo 11 e 12. Beleza, pessoal? Bom, tenham um bom dia e Deus abençoe vocês. Tudo de bom, pessoal.